Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Um excelente início de semana para vocês. Pessoal, vocês já ouviram falar da Síndrome do Impostor? Então, a atriz Maisie Williams falou que sofria dessa síndrome. Ela é uma das atrizes, ela faz parte do elenco do Game of Thrones. Então, eu convidei o doutor Alexander Bens para falar sobre isso. O que é a síndrome do impostor, né? Vamos ver o que é isso e vamos falar com ele direitinho e explicar por que são as mulheres que mais sofrem com isso. Oi, boa noite, doutor. Oi, boa noite, Lúcia. Obrigado. Parabéns aí pelo seu programa. Obrigado pela participação. E mais uma vez, estamos aí juntos para a gente fazer uma entrevistinha, né? Importante sempre a gente esclarecer as questões psicológicas, eu acho que são importantes. Então, doutor, primeiro quero te agradecer, que eu sei que você tem uma agenda muito lotada. Obrigada mesmo. Eu jurava que a síndrome do impostor era uma pessoa que enganava a outra. E não é bem isso. O que é a síndrome do impostor? Bom, o nome ele engana mesmo. O nome ele produz uma, como a gente se diz em inglês, um falso cognitivo, né? Mas não é isso. Na realidade é o seguinte, a síndrome do impostor, que não tem nada a ver com o nome, ela se refere ela se refere à própria pessoa, onde a própria pessoa se acha impostora ela com ela mesma. É uma questão totalmente emocional que está ligada à questão da autoestima, onde, por exemplo, a pessoa ela executa uma ação, e a partir do momento que ela executa uma ação, ela pode ganhar um prêmio, ela pode ser reconhecida, ela pode ser uma arquiteta de sucesso, ela pode ser uma cineasta, fez um filme, pode ser uma escritora, enfim. Então, o que acontece? Todas essas questões de competência, de capacidade profissional, ela vai fazer, mas ela não vai se sentir preenchida, ela não vai se sentir satisfeita, justamente pela questão da autoestima baixa. Então, ela se sente não capaz. A síndrome da impostora ou do impostor se diz respeito à inabilidade pessoal que cada um tem de si. E essa síndrome, ela se desenvolve ao longo dos anos. Por exemplo, ela tem uma criança em casa. E aí os pais não conseguem trabalhar direito com essa criança, não ajudam a desenvolver a autoestima. E aí, quando essa criança consegue um prêmio e esses pais não dão o devido valor, a criança começa a pensar: eu não sou digna disso? Pode ser isso? Olha, Lúcia, a síndrome do impostor, ela tem elementos de ansiedade, ela tem elementos de depressão, mas principalmente ela acarreta elementos de criação. Agora, é muito importante, aprofundando um pouco na sua resposta, é muito importante também a gente entender o seguinte: o que você falou procede, tá? A criação é muito importante e é o elo mais importante que existe na formação da personalidade e na formação do caráter. Então, um pai ausente, né? Existe até uma máxima em psicologia: pais ausentes, crianças problemáticas, enfim, pais, né? Não o pai, mas os pais. Que nascem, e a gente não sabe explicar o porquê, com a personalidade praticamente, não, digo, ou melhor, totalmente soberana. Então, essa criança não vai se deixar influenciar pelas adversidades que o próprio meio social, familiar, ambiental provoca na criança. Mas aqui a gente está falando de uma porcentagem reduzidíssima, né? De crianças com Está falhando. Oi, tá falhando? Oi, está falhando o seu vídeo. Tá. Melhorou um pouquinho? É que eu acho que onde eu estou não pega direito. E essas crianças, elas são crianças que têm uma personalidade soberana diferenciada. No caso da sua resposta,
Tá falhando de novo. Oi. Eu acho que onde eu tô, o celular é muito fraco. A grande maioria das crianças, sim, a síndrome da impostora começa na infância pelos maus tratos ou pela não aceitação ou pela carência de atenção que essa criança deixa de receber. Então, a influência dos pais é muito importante para que ela não se sinta no futuro lacunas, né? Que ela não tenha lacunas mentais a serem preenchidas justamente por causa da inabilidade da educação paterna e materna. Essa síndrome ela pode piorar na adolescência ou já na fase adulta, quando a pessoa entra no mercado de trabalho? A síndrome da impostora, ela vai se desenvolvendo cronologicamente ao longo dos anos. Ela se forma na primeira infância, ela precisa se formar na primeira infância, tá? Só que ela não necessariamente quer tão cedo, tão precocemente. Então é muito comum hoje, as questões as diversidades terem questões, Ô, doutor, eu vou pedir, acho que nós vamos ter que começar a live de novo, tá? porque a sua conexão está muito ruim. Eu não estou nem no Wi-Fi, eu estou no 3G. Eu estou no 3G, 4G agora, na realidade. Deixa eu tentar mudar de posição para ver se melhorou Às alguma vezes é a coisa, posição que o Lúcia? senhor está. Melhorou? Eu O estou que vendo você você, acha? o problema às vezes é a voz. A Tá voz. Ó, vendo? Tá eu estou no outro pausando. lado. Olha, o meu alto-falante está no máximo. O meu alto-falante está no máximo. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto e você me desculpa se soar que eu estou gritando, tá? Imagina, Não estou gritando. acontece. Eu vou tentar falar um pouco Acontece. mais alto. Então, assim, Então, a aí síndrome você está do falando impostor. que a adolescência é uma parte muito importante da vida da pessoa, né? Na adolescência, Exato. então, isso Porque pode piorar? pode, não tenha sombra de dúvida nenhuma. Por quê? Porque a grande maioria das síndromes psicológicas, elas começam na primeira infância e se desenvolvem ao longo da etapa cronológica das pessoas. A adolescência é onde a síndrome começa a se manifestar, né, os primeiros sintomas, né, começam ali a ser revelados, começam a ser manifestados. Então, e esses sintomas vão piorando na fase adulta e vão piorando na formação acadêmica, na formação profissional da pessoa. Agora, é interessante nós mencionarmos, Lúcia, e a todos os seus telespectadores também, que essa síndrome do impostor não impede a pessoa em fazer a sua tarefa e fazer essa sua tarefa com muita propriedade e muita capacidade. Ela não tolhe a pessoa no feitio da sua profissão de ofício, mas ela vai tolher a pessoa apenas, então, no sentimento. Então, não é uma síndrome que vai proibir a pessoa de ter... Ela não vai afetar o aparelho cognitivo da pessoa, não capacidade, não vai afetar nada disso. O que ela vai afetar, na realidade, é justamente o sentimento da pessoa. Então, ela consegue fazer um belo trabalho, ela pode fazer sequências, pode ser uma cineasta, como atriz ali, ela pode até ganhar Oscars e tornar uma expert na sua profissão, seja ela qual for. Porém, o sintoma principal justamente é o emocional e não é o profissional. Agora, atinge mais homens ou mulheres? Não, ela pode atingir ambos os sexos, mas ela é uma síndrome de característica mais feminina, porque ela precisa ter elementos de depressão para que realmente, sem o elemento da depressão, essa síndrome ela pode não se concretizar, ela pode não se formar. Então, ela precisa ter o elemento da depressão, precisa ter o elemento da sensibilidade e precisa ter o componente da carência, realmente da carência afetiva paterna e materna, da carência afetiva familiar. Então, ela é vamos dizer que uma porcentagem
de 100%, 75% são mulheres e 25% são homens. Por que que as mulheres são mais propensas à depressão? É uma questão Uh, hormonal? Olha, tem uma questão hormonal, sim, existe uma questão hormonal, mas existe uma questão também de maior sensibilidade, né? A mulher é um ser muito sensível, superior ao homem, inclusive. Eu entendo que a mulher, mentalmente, psicologicamente, ela é mais forte que o homem, tá? Ela pode não ter a mesma força física, mas ela tem, ela tem um poderio interno muito mais evoluído que o público masculino, porém, ao mesmo tempo que ela tem essa evolução, ela tem essa determinação, ela tem uma sensibilidade maior também. Então, a depressão é uma doença basicamente feminina, né? É uma doença fatal, inclusive, diferentemente da síndrome do impostor, que a síndrome do impostor ela não mata, ela apenas vai deixar a pessoa com o sentimento de não valia, né? Ela vai ficar com um sentimento perene de não competência, de não merecer aquilo, de não merecimento, que é um dos sintomas da síndrome. Mas a síndrome, para ser formada no aparelho mental, precisa ter depressão, precisa ter ansiedade e, principalmente, precisa ter a deficiência de criação. Porque, às vezes, você tem a depressão, você tem ansiedade, mas você não tem a deficiência de criação e muito menos uma tendência a se sentir a se sentir inferiorizada a alguém, porque a síndrome do impostor ela revela também uma conotação de um complexo de inferioridade muito grande, né? E está muito ligado não só ao seu dia a dia, mas especialmente no feitio das suas tarefas, sejam elas médicas, acadêmicas, né, escolares, não importa. Então, sempre, e ela pode migrar. Então, ela pode migrar da posição de estudante para a posição para profissional, aí essa profissional pode concluir aí o seu mestrado e dar uma aula na faculdade, ela pode concluir o seu doutorado e dar aulas de doutorado, para doutoramento, mas mesmo assim, ô Lúcia, ela vai realmente se sentir inferiorizada porque é um componente interno dela que começou lá atrás na formação do seu aparelho psicológico. Como é que a pessoa quando que a pessoa descobre ou como a pessoa descobre que sofre disso? Olha, é uma síndrome pouco falada, né? Justamente Uhum. pela sensação da não-valia pessoal. Então, a partir do momento que ela começa a se sentir pesada, que ela começa a se sentir... existe uma sensação de inutilidade muito grande, mesmo quando ela ganha um prêmio referencial, né? Que ela ganha a categoria máxima do seu prêmio, que ela seja reconhecida socialmente, que ela seja reconhecida globalmente, ou que ela tenha realmente um salário à altura, tudo isso não é suficiente. Então, a partir do momento que ela começa a se sentir mais afetada por uma sensação de vazio, é aí que o diagnóstico será feito pelo psicólogo ou pelo psiquiatra ou pela psiquiatra competente. É uma síndrome, agora, ela não é uma síndrome, Lúcia, de característica psiquiátrica, como, por exemplo, outras síndromes que nós temos, né? Como o transtorno de borderline, por exemplo. Não é isso que é um transtorno psiquiátrico. A síndrome da impostora ou do impostor, né? Dependendo do sexo, ela é uma síndrome de conotação estritamente emocional. Então, por ser uma síndrome de conotação estritamente emocional, o tratamento e a resposta a esse tratamento são muito bons. E ela consegue ter uma qualidade de vida, inclusive, ela pode até ter uma remissão praticamente total dos seus sintomas e tendo uma qualidade de vida melhor. É utilizado terapia cognitiva? Porque o senhor falou que, por exemplo, não há necessidade de procura de um psiquiatra, né? Olha, se ela tiver um aparelho depressivo muito evidente e foi recomendado, até o psicólogo ou a psicóloga pode diagnosticar isso, e for recomendado o uso de algum antidepressivo ou até algum uso de algum remédio regulador do humor,
como um lítio, por exemplo, ou qualquer outro, aí o psiquiatra pode entrar com a medicação. Agora, como a síndrome do impostor, a depressão que caracteriza a síndrome do impostor não é o transtorno depressivo maior, que é a depressão endógena, é uma depressão exógena, que vem de fora. Então, toda depressão exógena, que é o que a gente chama de depressão psicológica, ela é facilmente tratável, né? E ela pode realmente pular a etapa medicamentosa ou não. Aí vai variar de caso para caso. Mas o tratamento, ele é feito, tem que ser feito realmente um tratamento de psicoterapia visando a melhora de qualidade de vida dessa menina, né, ou desse cara, com um tratamento que possa reinserir ela na sociedade, mas ela, por exemplo, está numa festa e ela, sabendo quem ela é, tendo prazer de estar naquela festa e não se sentindo diminuída em relação a alguém que esteja do lado dela ali. E também tem que fazer um trabalho de elevação da autoestima que estava baixa, né, para melhorar. Fazendo esse trabalho de melhorar a estima, melhorar realmente também como ela se olha no espelho e ela tem um conceito positivo de imagem, de autoimagem, né, visual, vai ser muito importante, porque a imagem visual nossa nada mais é do que um espelho do nosso interno. Então, toda a nossa estrutura emocional, seja ela qual for, e todos os nossos componentes, né, de autoapreciação tem que começar do meio interno para o meio externo. Todos nós temos qualidades. Mas agora, se você tiver realmente aí com uma estrutura emocional fragmentada, você não vai conseguir realmente enxergar as suas qualidades, que é o que acontece na síndrome da impostora. Existe uma inaptidão pessoal em ela enxergar aquilo que ela faz. Mesmo que ela esteja concorrendo num Oscar e ganhe de outras colegas famosíssimas, ou mesmo que ela ganhe outros prêmios famosos na sua área de atuação, na arquitetura, na engenharia, na gastronomia, enfim, não importa. Ela pode ser até reconhecida como uma referência mundial, mas o aparelho psicológico, enquanto estiver numa esfera diminuída de percepção e de sensação, esse aparelho psicológico vai realmente comandar esse sentimento de não valia pessoal. Algumas profissões, como da Maisie Williams, Da e algumas profissões, elas trabalham muito com a questão da imagem, né? Com a questão da competência. A cobrança excessiva pode fazer com que essa pessoa desenvolva essa síndrome, ou a pessoa já tinha isso? Porque, por exemplo, em cursos de pós-graduação, em mestrado e doutorado, é muito comum a questão não é do bullying, mas é a questão da cobrança excessiva do orientador com relação ao seu orientando. Tá. Essa cobrança excessiva pode desencadear essa síndrome que não estava latente? Olha, a cobrança excessiva, Lúcia, ela está mais para desenvolver um transtorno de estresse, tá? Ou ainda uma síndrome de burnout. Não necessariamente a síndrome da impostora, porque a síndrome da impostora ela não oferece resistência profissional no feitio da sua atividade. Entendi. Seja uma atividade acadêmica ou seja profissional. Pelo contrário, ela faz atividade sem realmente se queixar ou sem se autopunir, né, no feitio da atividade. A punição, justamente em relação ao feitio da obra, quando a obra fica completa. Mesmo ela tendo uma tese de doutorado, mesmo ela tendo isso, um 10 com louvor, realmente ela está sendo, ela não consegue sentir. Então, as cobranças excessivas dos meios, elas são mais propensas a desencadear transtornos de ansiedade
e transtornos de estresse, e principalmente a síndrome de burnout, né? Porque a síndrome de burnout está ligada realmente ao trabalho, seja ele acadêmico, prático, ou mesmo Sua conexão tá ruim de ficava realmente novo. no conteúdo latente. Tá, pera lá, vamos tentar arrumar aqui. Vê se melhorou. Melhorou? Melhorou? Eu tô te vendo muito embaçado, mas o problema está sendo o som, A Alessander. voz. Eu estou tentando falar com você de uma maneira Você está elevada. me De novo, vendo? tô te vendo perfeitamente azul. Então, na realidade, o que acontece? Que a cobrança da síndrome de impostura não é uma cobrança externa, é uma cobrança das cobranças externas, profissionais, burocráticas, aonde realmente desenvolve o estresse, onde desenvolve a síndrome de burnout, por exemplo. Nessa cobrança, não. Ela não liga muito para cobranças externas. Ela está fazendo o que ela tem, ela está dando o que ela tem que dar ali, mas o que ela tem que dar ali nunca para ela necessariamente bom. Então ela tem que fazer um reforço de autoestima, elevar essa autoestima para que essa autoestima possa condicioná-la, né, possa oferecê-la um caminho a ela ser seguido e ela ter prazer naquilo que ela faz, sabendo que aquilo que ela faz vai dar realmente para ela a obtenção da gratificação, a obtenção da satisfação. Então isso é muito importante. Realmente ela está centrada com ela mesma, no seu aparelho emocional. Não tem a ver com a cobrança intelectual ou com a cobrança do prazo da obra, né? Mas sim ela com ela mesma se cobrando, mesmo que ela não esteja desenvolvendo a nota 10 dela, ela nunca ela vai achar que o 9 dela foi 4. É interessante também a gente dizer o seguinte: quem tem essa síndrome, Lúcia, geralmente são pessoas muito aplicadas na sua desenvoltura. Ela não é uma síndrome relacionada a deficiências de QI, a deficiências de intelectuais ou até falta de preparos profissionais, falta de esmero. Não, pelo contrário, né? Essa síndrome ela dá mais em pessoas que têm uma qualidade profissional realmente diferenciada, mas que essa qualidade profissional diferenciada não se associa a como o cérebro a percebe. Que dicas que o senhor dá para uma pessoa que está desconfiada? Assim, que dicas que o senhor dá para uma pessoa quando ela começa a sentir isso? Ela tem que procurar um psicólogo. Isso. Olha, não só procurar. Eu acho que, claro, quando a gente fala em síndromes, né? Quando a gente fala em síndromes, é sempre importante que as síndromes sejam acompanhadas pelo profissional competente. Agora, paralelamente a isso, uma coisa que eleva muito a estima é você se dar o alto valor, você se permitir se dar o alto valor, mas ao mesmo tempo, além desse alto valor, você se conscientizar que você tem capacidade, né? Você inspirar bastante positividade, expirar negatividade através até de um próprio exercício psicológico, como uma reflexão psicológica, por exemplo, você se permitir fazer alguma atividade física, seja ela qual for, que ajuda muito na estima, e você se permitir também fazer o que é a postura? Falta o elemento do prazer, né? Então você faz as coisas, mas ao mesmo tempo, por mais que você se aplique, falta o elemento do prazer. Então, dialogar com esse prazer, né? Trazer esse prazer para a sua vida é muito importante para que quando você terminou o negócio, nossa, eu fiz, eu mereci. Mesmo porque, veja, quando você não tem a síndrome da impostura, mesmo que você não tenha um 10 com louvor ou a obtenção máxima do prêmio que você poderia conseguir, você sai satisfeito pelo seu trabalho, né? Aquilo que você conseguiu amelhar pelo resultado do seu trabalho, vai ser satisfatório no seu trato emocional. Na síndrome da impostora, não.
nunca será satisfatório. E o nome é aquilo que a gente falou, né? Para quem não entendeu o que significa a síndrome da impostora, não é que você é impostor, não é que você está falseando alguma coisa, não, de jeito nenhum. É que você se acha impostor mediante aquela tarefa que você está realizando. Então, você não se acha digno, né, de executar aquela tarefa, mesmo você podendo ser a maior referência mundial na confecção daquela tarefa. Bom, eu queria que o senhor deixasse o seu endereço. Eu queria te agradecer imensamente. Obrigada. E eu queria que você deixasse o seu contato nas redes sociais, Alexandre. Olha, Lúcia, eu que agradeço. Obrigado. O meu Instagram é Alexander Bess, oficial, né? Tem tudo ali. Eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de a gente explanar um pouquinho sobre essas síndromes que causam sofrimento nas pessoas, ou até as concepções psicológicas, né? Quando realmente provocam sofrimento, angústia, conflito, eu acho a oportunidade de estar aqui no seu programa justamente para a gente desmistificar sempre essas questões e poder oferecer, através de poucas palavras, um caminho para que as pessoas procurem o seu norte, né? E sempre se sintam bem elas com elas mesmas. E também eu acho que vale a pena deixar um recado assim, veja, todos, não é, todos nós, todas as pessoas, de uma maneira geral, não estarão bem todos os dias. Nós não temos que estar bem todos os dias. O que nós não podemos estar é mal todos os dias. Então, quando você tem uma situação de conflito, de angústia ou de tristeza profunda que se estende ao longo da confecção dos dias, é por ajuda e aí emite os sinais e um pedido de socorro para que você possa procurar ajuda. Você tem ali, vamos dizer assim, afecções psicológicas que são passageiras, 2 dias, é apenas uma manifestação que aquele dia você não estava bem por algum motivo. Então não é preocupante. A grande questão da preocupação é quando isso se estende, que é no caso, por exemplo, da síndrome da impostora, que ela começa a ganhar prêmios em cima de prêmios, prêmios em cima de prêmios, como atriz do Game of Thrones, né? Realmente não se sente suficientemente capaz para receber aquele prêmio. Então é aí que ela vai fazer o trabalho de autoestima para levar essa autoestima e aí realmente ela poder desfrutar daquilo que ela está sendo laureada. Tá bom. Eu queria que você deixasse, por favor, o endereço das suas redes sociais. Alexander Bess, oficial, é o Instagram. Lá tem e-mail, tem telefone, tem tudo. Tem Facebook, tem tudo ali. Tá bom. Obrigada, Alexander. Um forte Obrigado, abraço. Lúcia. Obrigada, Parabéns aqui pelo pessoal. seu programa. Um beijo para você e a todos os seus telespectadores. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, querido. Um forte abraço. Obrigado. Para você também.